Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: City e Arsenal chegam à decisão da Premier League, entre aspas, em momentos muito diferentes. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual que você me ajuda de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque estou gravando esse vídeo logo depois da vitória do Manchester City por 3-0 sobre o Sheffield United, time da segunda divisão inglesa, pela semifinal da Copa da Inglaterra. O jogo foi disputado em Wembley, o City venceu de forma tranquila, apesar de ter tido um trabalhinho ali no primeiro tempo, e assim está esperando na decisão da Copa da Inglaterra, que é o principal torneio de Copa do futebol inglês, está esperando ou o rival Manchester United ou o Brighton, uma das belíssimas surpresas do futebol inglês. Surpresas não, né? Porque acho que não é mais surpresa, mas uma das belíssimas histórias do futebol inglês nessa temporada. E essa classificação do Manchester City, ela fecha, ele tem um desfecho de uma semana muito positiva para o City e de um momento muito positivo para o City antes do jogo mais importante da Premier League, do campeonato inglês nesta temporada, que vai ser na próxima quarta-feira, quando o Manchester City recebe o Arsenal. Para quem não está ligado, o Arsenal lidera o campeonato inglês com 5 pontos de vantagem sobre o Manchester City, 75 para o Arsenal, 70 para o Manchester City, mas o Arsenal tem 2 jogos a mais, ou seja, o Manchester City, com 2 jogos a menos, ele só depende de si para ser campeão inglês e tem ainda esse confronto direto, eu diria confronto diretíssimo, jogando no seu estádio, no Etihad Stadium. E, no geral, é um confronto em que o Manchester City chega com tudo funcionando, com tudo dando certo, e do outro lado, um Arsenal que chega num momento recente, muito complicado. É curioso que eles vão chegar a esse jogo, os dois times vindo de longa invencibilidade. O Manchester City não perde há 16 partidas, desde 1-0 para o Tottenham, lá em março, e o Arsenal não perde há 12 jogos, quando perdeu para o próprio Manchester City por 3-1 em Londres. Só que essas invencibilidades têm perfis diferentes, porque o Manchester City chega com 16 jogos de invencibilidade, tendo tirado a desvantagem para o Arsenal, que já chegou a ser de 8 pontos, hoje é de 5, mas com 2 jogos a menos. O Manchester City chega vivo na Champions League, acabou de eliminar uma potência como o Bayern de Munique e vai enfrentar agora o Real Madrid na semifinal. Então, na aventura europeia, o Manchester City está vivo. E o Arsenal, na sua aventura europeia, a Europa League, foi eliminado com 2 empates, né? Empatou as 2 partidas contra o Sporting de Portugal e foi eliminado nos pênaltis. E no histórico recente, né, o Arsenal já tinha caído da Copa da Inglaterra lá atrás, e na Copa da Inglaterra o Manchester City também está onde deveria estar, ou está aonde poderia estar nesse momento, que é na decisão do campeonato. Já está classificado para a decisão. E no histórico recente, o Manchester City vem de vitórias seguidas no campeonato inglês, até por isso está tirando a diferença, e o Arsenal vem de 3 empates muito, muito, muito preocupantes. A gente falou sobre isso aqui, né? A gente falou nos últimos jogos que o Arsenal estava vendo deixar escapar as vantagens com 3 resultados seguidos de empate. Os 2 primeiros, ele abriu 2-0 e tomou o 2-2, ainda tentou martelar lá para fazer o 3-2, não conseguiu. E ontem foi ao contrário, o time entrou completamente desconcentrado, tomou 2-0 cedo do Southampton, o primeiro numa falha terrível do Ramsdale, que é o melhor goleiro do campeonato, mas falhou feio nesse jogo. Antes de 10 minutos já estava tomando 2-0 do Southampton, que é a lanterna do campeonato. Diminuiu, tomou o 3-1 e ainda nos últimos 5 minutos foi buscar o 3-3.
teve bola na área para fazer o 4-3, mas não conseguiu. Então, 3 empates muito doídos, muito salgados, 2 que ele abriu 2-0 e tomou 2-2, e esse que ele dormiu, tomou 2-0 e foi buscar o 3-3. Com isso, o Manchester City, que até então ele tinha a obrigação de ganhar do Arsenal na quarta-feira em casa, para só depender de si para ser campeão inglês, agora o City não precisa nem ganhar do Arsenal. Com os 2 jogos a menos, um empate na quarta-feira é muito bom para o Manchester City. Ou seja, o Arsenal deu tanto vacilo nesses 3 jogos, em especial no jogo de ontem contra o Southampton, que, repito, entrou nesse jogo como lanterna do campeonato, que ele agora se obriga a ganhar o jogo dentro do Etihad Stadium. Ele não pode mais ir para o Etihad Stadium com o empate. Eu acho que nenhum desses 2 times joga para empatar, tá? Nem o City, nem o Arsenal. Mas você sabe ali que naqueles 5 minutos finais, o Arsenal, até empatar ontem, ele sabia que os 5 minutos finais o empate era bom para ele. Agora, ele sabe que o empate não é bom para ele. Agora o empate é bom para o Manchester City. E do lado do Manchester City, tudo funcionando. 16 jogos sem perder. Desses 16 jogos, 13 vitórias e 3 empates. Um desses empates contra o Bayern de Munique na quarta-feira serviu para classificar e ainda pôde rodar o elenco. Rodou o elenco na quarta-feira ali nas substituições de segundo tempo contra o Bayern, porque tinha uma vantagem muito grande, e hoje contra o Sheffield United rodou muito o elenco. De Bruyne não jogou, Rodri não jogou, começou jogando, descansando vários jogadores de defesa, trouxe o Mahrez para jogar de volta, e o Mahrez foi o grande destaque do jogo, meteu 3 gols, o argelino Riyad Mahrez fez os 3 gols, o Haaland passou em branco, né? Teve até um pênalti que abriu o placar, o primeiro gol foi um gol de pênalti, sofrido pelo Bernardo Silva nos 41 da etapa inicial, e aí todo mundo imaginando que o Haaland fosse bater, quem bateu foi o Mahrez. Vale lembrar, antes do Haaland chegar, o Mahrez era o batedor oficial do City, então, né, já teve situações em que o Haaland bateu com o Mahrez em campo. Hoje, o Mahrez bateu com o Haaland em campo, fez 1-0 e no segundo tempo fez mais 2, depois o segundo numa bola que ele roubou e fez uma jogada individual rasgando pelo meio da defesa do Sheffield, e depois o Grealish fez uma jogada ali pelo lado esquerdo e deu assistência para o Mahrez bater de primeira e fazer 3-0. E aí, até isso, o Manchester City conseguiu poupar, rodar o elenco. Então, assim, cenário do jogo de quarta-feira é esse. Tudo funcionando para o City e um momento complicado, apesar da série de 12 jogos sem vencer, para o Arsenal. O Arsenal, se quiser ser campeão inglês e não jogar uma temporada, uma campanha fantástica para um vice-campeonato, o Arsenal vai precisar ganhar do Manchester City dentro do Etihad Stadium. Essa é a missão do Arsenal. Vai ser um momento de muita superação para o time mais jovem entre os times titulares da Premier League, de maior média de idade. Vai ter que mostrar muita força de vontade e muita força de superação para ganhar do Manchester City fora de casa. Se não, acho que a faca e o queijo na mão fica para o City ganhar a Premier League, uma Premier League que o Arsenal liderou. E lembrando, o City está vivo nas 3 competições, né? Até hoje só tivemos uma tríplice coroa na história do futebol inglês, que foi a do Manchester United na temporada 98-99. O City, nesse momento, vivo nas 3. Está na semifinal da Champions, está na final da Copa da Inglaterra e agora está ali muito forte, mais forte do que nunca esteve nesta atual temporada, na briga pelo título da Premier League. O que você acha? O que você está pensando? A Arsenal consegue mostrar contundência para ganhar do City no Etihad Stadium? O City sabe que agora depende mais de si do que antes. Como é que vai entrar nesse jogo? Diz aqui embaixo sua opinião nos comentários. O resto é ritual. Like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.